Muito bom, e você gente. tá muito saliente. Você tá muito... E aí, tu quer contar como tu me conquistou? Algumas pessoas já pediram ao longo da nossa vida, assim, pra compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Tem amigos nossos que brincam que a nossa história é tipo a história dos anos 20, tá? É verdade, pra esse mundo a nossa história é uns 20 mesmo. É uma história com muitos momentos felizes, alguns momentos tristes, né? Somos pessoas imperfeitas em construção, então a gente não tá aqui falando que é uma história perfeita de amor romântica, não é isso. A gente tá contando um pouquinho do nosso testemunho, né? Das nossas decisões, daquilo que a gente crê. E é isso, nossa história começou em 2003, na verdade antes, né? A história começou quando o Márcio veio de Florianópolis. O Márcio é de Florianópolis, eu sou de Porto Alegre. Eu sou manezinho da ilha, nasci em Florianópolis. E aí ele foi fazer faculdade de medicina em Porto Alegre, que é onde eu morava. O Márcio já vem de família cristã, os meus sogros são pastores lá em Floripa. E eu me converti com 13 anos. E aí nós nos encontramos na congregação que a gente caminhou lá em Porto Alegre durante muitos anos, que se chamava de Comunidade. Na verdade não tinha nome, mas como não tinha nome, as pessoas precisavam do nome e começaram a nos chamar de comunidade, porque a gente vivia em comunidade, em comunhão. Em 2002 ou 2001 que foi pra Porto Alegre. Atrasou 6 meses, porque eu peguei uma greve federal, e aí era pra eu ter entrado em agosto, eu comecei a faculdade em dezembro. Ou seja, fiz 1 semana e meia de faculdade, Natal e Ano Novo, dia 2 de janeiro já estava de novo na faculdade. E aí, logo assim, o Márcio se envolveu já com os jovens, né? Eu morava em Florianópolis, eu cresci em Florianópolis. Meus pais são líderes de uma igreja também lá, meu pai é pastor há muitos anos. E eu fui preparado para trabalhar para Deus, servir o Senhor. E não posso deixar de honrar meus pais por isso, porque os princípios que eles colocaram na minha vida, se não fosse por eles, eu não estaria aqui. E errei muito no caminho, mas os princípios ficaram e Deus nos guardou, nos juntou. E aí eu passei no vestibular em Porto Alegre, mas em Florianópolis eu já ministrava louvor, né? Já ajudava nos jovens, não era um dos líderes formais do jovem, porque era muito novo ainda, mas já fazia parte lá dos irmãos que serviam bastante. E quando eu fui para Porto Alegre, esses princípios foram frutificando na minha vida. E aí foi algo de Deus. Deus usou a esposa de um dos pastores lá, que na época ele ainda não era pastor, ele era diácono, né? Ela um dia me convidou. Eu tinha o costume de chegar sempre à reunião da igreja, ao culto, 1 hora antes, porque como eu fazia parte da música lá em Floripa, a gente sempre chegava mais cedo para passar o som e para orar. E eu mantive esse hábito de chegar 1 hora mais cedo nas reuniões, nos cultos. E aí, em Porto Alegre, eu mantive esse hábito e um dia eu cheguei 1 hora mais cedo para orar, que eu nem fazia parte da música lá ainda. E aí ela me chamou, tá tendo uma reunião lá para os jovens que vão ajudar no retiro de adolescentes. Eu falei, mas eu nem conheço ninguém. Ela, não, mas vamos lá. Eu falei, mas ninguém me convidou. Vamos lá. Aí entrei. Disso eu virei um dos tios, que os adolescentes na época eu era jovem, eu tinha 20 anos, e eles nos chamavam de tios, né? E aí eu virei um dos tios dos adolescentes e graças a Deus a Bárbara era uma dessas adolescentes. E a gente se conheceu num aniversário, eu acho, né? Foi da Raiza, né? Aniversário de 15 anos da Raiza. Mas não, só bateu, assim, conversou um pouquinho, né? Muito pouco, Muito pouco. E aí eu acho que logo em seguida teve algum retiro. E aí no retiro o Márcio, ele era tio do meu grupo. Né? Porque eles dividiam em 4 grupos, porque tinha interações e tinha gincana, né? Tinha a parte de gincana na parte que não era a parte dos cultos. Então, eles dividiam em 4 equipes e eu fui líder de uma das equipes, já na primeira vez que eu fui. E aí o Márcio era do meu grupo lá, e aí eu era meio que a líderzinha ali no grupo da gincana, e aí a gente fez juntos o refrão, o grito de guerra, era o sangue bom? Não, o primeiro foi É o Ouro. É o Ouro. A gente era a equipe amarela e aí a gente deu o nome de É o Ouro. Ele a gente já começou a ficar amigo, assim, mas só amigo. Eu e o Márcio, a gente era muito diferente. Tipo, muito, assim. A nossa educação foi muito diferente, então, né, diferente do Márcio, assim, meu pai, agora ele teve um encontro com Deus, agora recentemente, minha mãe era cristã, mas assim, era diferente, eu fui criada de uma forma muito mais livre, né? Os princípios e valores muito bons, só que a minha formação era mais assim, de que eu tinha
saber o que não se deveria fazer, né? Minha formação foi muito isso. E a Bárbara era completamente livre e faça o que você quiser, mas ó, o bom é isso, mas pode fazer o que quiser. Então, era bem antagônica a nossa formação. E eu era, assim, surfistinha, frequentava a Praia do Rosa. O Márcio era de Floripa, eu não surfava, eu era de Porto Alegre e surfava. Então, eu era preconceituoso. O Márcio era preconceituoso. Eu usava roupa de surf, bem grudezinha, sentava no fundo da igreja, né? Andava com a galerinha do surf e o Márcio, ele era todo arrumadinho, certinho, aquelas calças, aqueles bolsinhos do lado, usava jaqueta de couro, não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Ele todo certinho, usava uma barbinha assim. Eu não combinava nada com nada, usava um monte de pena pendurada. E ele todo arrumadinho. Então assim, a gente era amigo no início, mas não tinha uma identificação. Tínhamos uma identificação de amizade, mas não tinha ainda um sentimento, assim, mas muita admiração, mano, muita admiração. E eu lembro que uma coisa que eu admirei muito no Márcio foi um dia que a gente tava fazendo uma vigília e a gente tava orando e o Márcio chamando, assim, orando ao Senhor e chamando e se referindo como a noiva que aguardava o Senhor, assim, né? E aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, que tremendo ver. E ele não viu o que eu tava vendo, né? Que tremendo ver um homem orando dessa forma, né? Completamente. Eu nem lembrava disso. Completamente assim, no Senhor e não prestando atenção porque os outros se os outros iam se importar do que ele tava dizendo, foi muito impactante pra mim, aquele momento que eu ouvi orando. E a gente começou uma amizade e tal, mas eu logo em seguida, quando a gente tava se aproximando mais, eu fui pra Austrália, né? Eu fui passar 3 meses na Austrália. E aí nesse tempo o Márcio se interessou por uma pessoa no Brasil, eu me interessei por uma pessoa lá. Só que a gente nunca deixou de se falar, né? A gente trocava e-mails constantemente, assim, a cada 2-3 dias, talvez. Eu fiz um propósito no começo de tentar mandar um e-mail pra Bárbara uma vez por dia. E eu falei pra ela antes dela sair de Porto Alegre, olha, não fica chateada, é normal que você... que as amizades esfriem um pouco, que as pessoas não consigam manter tanto contato, porque você vai estar distante, é normal que vai esfriando um pouco, mas eu quero me comprometer de, no mínimo uma vez por semana, te escrever, mas no começo eu fiz todos os dias, depois a cada 2-3 dias eu mandava um e-mail, né? E no meio do caminho lá, eu gostava muito do menino que eu gostava lá, mas eu percebi que não era algo do Senhor, né? Vi que não era o que Deus tinha pra mim, e aí eu orei pro Senhor, assim, falei, Deus, eu queria um homem com o coração que o Márcio tem pra ti. E eu tirei uma foto desse momento, uma foto na frente de uma lagoa, assim. Essa foto deve estar em algum lugar, né? Deve estar, me lembro bem da foto, é marcante essa foto, eu me lembro. Enfim, aí eu voltei da Austrália, o Márcio também, a história dele no verão terminou. E a gente começou uma amizade mais intensa mesmo, a gente começou a ficar bem próximos, né? E aí eu acho que eu entrei no 3º ano do colégio e eu ia começar a estudar pro vestibular de medicina. E as minhas áreas mais críticas, acho que como a maioria das mulheres, era física e química. E o Márcio dava aula particular de física e química pra ganhar um dinheirinho extra, porque faculdade de medicina não ganha dinheiro, né? Faculdade de medicina não dá pra fazer estágio remunerado durante a faculdade, né? Você faz às vezes um ou outro estágio, até dá, mas os estágios eram muito restritos e muito pouco. Então a minha forma de ganhar algum dinheirinho extra pra ajudar, porque o meu pai ele me dava assim, você tem essa quantia fixa que é pra você pagar o aluguel e sobreviver. E não era nada assim... Fantástico. E aí, mas também nunca precisei de nada, porque a nossa vida era bem tranquila, graças a Deus. Eu tinha um padrão de simplicidade sem nenhuma... Porque tem muita gente acha que é orgulhoso de ser simples, né? A pessoa acha que é tão simples que ela se orgulha de ser humilde. Eu me orgulho da minha humildade. Quer escrever o livro, né? Humildade, como eu a alcancei. Então... eu tinha uma vida, graças a Deus, bem tranquila, nunca passei nenhum problema, mas não dava para esbanjar. E aí, para ajudar meus pais, que eu sempre tive um pouco de consciência financeira, assim, eu dava aulas particulares para algumas pessoas. E a Bárbara começou a ser a minha principal aluna. Porque, além da amizade, a Bárbara, ela precisava de um nível de estudo muito intenso, porque ela ia fazer um vestibular para medicina, então não podia ser um estudo assim só basal ou para aprender aquilo que era mais importante. Ela precisava realmente ter um conhecimento bem profundo para poder passar no vestibular de medicina. Acho que no momento a gente percebeu que realmente a gente estava gostando um do outro, né? Acho que foi uma coisa natural, assim. Aí ele fala de um bilhete que eu escrevi num caderno pra ele. Não foi um bilhete. Ela simplesmente pegou um caderno meu e escreveu a capa inteira do caderno, cheio de desenhos e... Aí ele concluiu que eu estava gostando dele. Ali eu só tive a certeza. Mas ainda levou um tempo, assim, né? Porque a gente era muito diferente, assim, né? De muitas coisas. A gente foi ficando mais parecido com o tempo, né? Mas o Márcio sempre foi muito comunicativo, muito espontâneo.
Sempre fui de grandes grupos. Eu sempre tive uma amiga próxima, assim, nunca fui de muitas pessoas. E o Márcio muito esperto, muito rápido, eu avoada, vivia no mundo da lua, todo mundo era bom, todo mundo era incrível. Então a gente foi aprendendo um com o outro e a gente, assim, se gostando, a gente ficou 2 anos se relacionando sem nenhum contato físico. Só gostando um do outro, sendo amigos, sem nenhum tipo de contato físico, nem pegar na mão, nem nada. Nada. Eu tinha 16 anos na época. Então foi orientação da igreja, dos pais do Márcio, no caso. E aí quando eu tinha 18 anos, o Márcio pediu ao meu pai que queria casar comigo. E aí foi uma situação muito engraçada, assim, porque... Na verdade, assim, a gente marcou um almoço de famílias e tal, levamos os nossos despoladores na época. E aí eu cheguei pro meu sogro e falei que eu queria namorar a filha dele, mas muito mais do que namorá-la. Eu tava indo lá porque eu tinha a intenção de casar com a filha dele. E aí foi um clima engraçado, porque aí meu sogro reagiu de uma forma assim meio que pra dar um susto na Bárbara e falou pra Bárbara que calma, minha filha, vai experimentar outras coisas na vida, não é bem assim e tal. E aí a Bárbara chorou, aí depois ele falou, tu tem certeza que tu quer isso, minha filha? Ela, tenho, pai, tá, então tá bom, eu permito. Hoje a gente dá risada, na época a Bá deu uma choradinha, mas dali a gente começou a ter um relacionamento, e um relacionamento de acordo com o que a gente quer, que é o melhor, porque é o padrão de Deus, né? Que é um relacionamento de santidade. E a santidade, ela é um requisito básico para ver a Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a gente, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pelo cuidado de Deus, a gente casou em santidade, né? Nós não tivemos intimidade sexual antes do casamento. Então a nossa noite de núpcias foi realmente uma noite de núpcias. Foi lindo, assim, antes de acontecer qualquer coisa, a gente... eu te carreguei, né, amor, no colo pra entrar no quarto. Tirei a Bárbara do carro, porque eu fiz questão de tirar a Bárbara do carro no colo. E antes de ter qualquer tipo de contato físico, a gente se ajoelhou no chão do quarto e orou e entregou tudo pro Senhor mais uma vez. E foi muito, muito legal poder ter essa experiência. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é o fato de você experimentar muito antes do casamento que vai te dar segurança para um casamento longo, ou tipo, agora eu tenho certeza que eu gosto dessa pessoa, eu tenho certeza que isso encaixa, que aquilo encaixa. Isso não é verdade, porque é só você ver quanto tempo os namoros duram hoje. Às vezes as pessoas namoram 8, 9 anos, aí casam, separam em 2 anos. E antigamente os namoros tinham 1, 2 anos e as pessoas viviam casadas para sempre. Então essa história de que você precisa experimentar, que você precisa ver como funciona, se encaixa ou não encaixa, é um engano, não é verdade, porque o padrão de Deus é a santidade. E aí você vai aprendendo a amar e aprendendo a abrir mão de si mesmo para que outra pessoa possa ser feliz. E aí com 2 bons perdoadores, aí assim você tem a chance de um casamento, de um relacionamento feliz. E aí isso foi uma coisa muito interessante que o Márcio falou pra mim. Quando a gente casou, eu tinha 20 anos e o Márcio tinha 25 anos. E o Márcio falou uma frase que me marcou, né, que eu acho que a gente embasou muito da nossa relação, é que ele me falou, a gente tá casando pra eu te fazer feliz, né? Então quando a gente entra num relacionamento com uma entrega ao outro, né, entregando a vida pelo outro, como o próprio Senhor nos ensina, e a gente tem prazer em ver o outro feliz, as coisas são capazes de permanecer unidas, né? Porque hoje a gente vê que muitas pessoas se relacionam pro próprio ego, próprio interesse, e aí se não é satisfeito, termina, né? Então isso acontece muito hoje em dia. Então o casamento tem que ser feito de 2 bons perdoadores e de pessoas que buscam fazer o outro feliz. Acho que isso foi sempre muito fundamental no nosso relacionamento. Se Deus não for o primeiro, sempre, se Deus não for a prioridade, não dá certo. Então é Deus em primeiro lugar e sempre glorificando a Deus. E em segundo lugar é o cônjuge, porque Jesus nos ensinou que a gente deve amar uns aos outros como Cristo amou a igreja e entregou a sua própria vida por ela. Se você não é capaz de entregar a sua própria vida pela pessoa que você teoricamente mais ama, você não é capaz de ser feliz e nem de fazer ninguém feliz. Então eu já tive muitos erros ao longo do nosso casamento, mas o fato de a Bárbara ser uma boa perdoadora e o fato de Deus ser muito misericordioso fez com que a gente vivesse e continuasse juntos até hoje. E acredito que da mesma coisa, eu tô falando por mim, né, que eu não vou falar para ela, mas é uma coisa dos dois, né? Então assim, o Senhor é
a nossa alegria e é Ele que sustenta o nosso amor. E há poucos anos atrás eu aprendi uma frase que me marcou muito. Não é o amor que sustenta a aliança. É a aliança que você tem com uma pessoa que sustenta o seu amor. Porque o amor, vai ter momentos que você vai estar feliz, vai estar triste, chateado, empolgado. Mas se você tem uma aliança firmada em Deus, uma aliança concreta, essa aliança vai dar frutos lindos assim, ó. Se tem algo que a gente pode colaborar, para quem chegou até essa altura do vídeo, né, o Márcio já falou que o Senhor tem que ser o centro. E eu creio que o casal precisa ser companheiro. Então tem momentos que eu vou ter que abrir mão de alguns sonhos pelos sonhos do Márcio, e tem momentos que o Márcio vai ter que abrir mão de alguns sonhos para viver os meus sonhos. Isso tanto na vida pessoal, profissional, e isso com certeza é fundamental, sermos companheiros. É tremendo assim o que Deus pode fazer e ter uma comunicação, né? A gente já teve momentos que a comunicação foi incrível, momentos que a comunicação se afastou. E acho que hoje a gente vive numa comunicação muito plena um com o outro, né, amor? A gente tem muita transparência e cada vez menos medo de dizer as coisas, né, um pro outro. Então, menos medo de machucar, aprende a falar com mais graça, aprende a pedir perdão, né? Isso é uma coisa muito importante. Mesmo quando tu não errou, pede perdão, sabe? Ali já se quebra, quando tu não erraste. Aí já se quebra, assim, uma barreira que se forma, né, no casal. E a gente, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, a gente nunca dormiu separado, a gente nunca bateu porta, a gente nunca desligou o telefone um na cara do outro, porque acho que o respeito, né, a consideração como irmão em Cristo, como casal, como cônjuge, cônjuge é fundamental. Então são coisas que eu creio que... E mesmo quem já fez de errado, já bateu o telefone, são coisas que a gente precisa retroceder, porque não se pode perder a honra e o respeito, né, pelo nosso cônjuge. Eu acho fundamental. Eu acho que é isso, gente. A gente fica muito feliz de poder contar um pouquinho. E depois vieram as nossas filhotas, né? Que são bênção demais. É uma alegria. Eu falo sempre, vou continuar falando. Se eu soubesse que era tão bom ter filhos, a gente tinha tido antes, porque é muito gostoso. A gente fica fazendo muitos planos, né? Muitos planos. Não, primeiro eu preciso alcançar isso, depois isso, eu tenho que estar estável aqui, aquilo precisa estar organizado. Mas a gente esquece que, na verdade, todas as coisas vêm de Deus. Agora, com o que a gente está passando, com essa pandemia, está tão claro isso como uma coisa simples pode acabar com tudo. E que Deus continua sendo o rei soberano sobre todas as coisas, ele nunca sai do trono. Então, às vezes a nossa esperança está na nossa carreira, ou nos nossos bens, ou naquilo que a gente já fez, e isso pode acabar da noite para o dia. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus vai continuar sempre sendo o mesmo. Então, não fique esperando. Eu sei que Deus teve o tempo dele para nós, e foi o tempo certo para a gente ter filho, mas hoje, olhando para trás, talvez eu tivesse pedido ao Senhor para ter filhos antes. E procure a vontade de Deus, sabe? Procure aquilo que o Senhor tem para sua vida. É tão melhor do que tentar fazer do seu jeito. O nosso jeito tem falhas, o jeito de Deus nunca falha. Eu acho que é mais isso que a gente pode deixar para vocês. É isso, gente. Isso é um pouquinho da nossa história. Quem sabe a gente pode contar outros capítulos. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.